Negócios Audiovisuais, que é um espaço para a diversidade de opiniões, de ideias, de pensamentos. Portanto, não será tolerado nenhum tipo de discriminação racial, de gênero ou então de sexualidade. Eu tenho o prazer de apresentar aqui uma mesa sobre Paulo Gustavo e também sobre a descentralização e novos olhares no audiovisual. Peço, por gentileza, que vocês aplaudam o Ramiro Rodrigues. Ele vai ser o nosso host hoje. Obrigado, pessoal. Bom, só para confirmar, né? A gente tem presente na mesa, não sei se eles já estão ouvindo a gente, já estão? A gente tem presente online na mesa agora Marcelo Rocha, né? Da SPCine, e o André Araújo, coordenador geral da SAV. O Binho, ele já está on? Ainda não? Ainda não, mas o Binho representando o MINC, né? A Diretoria de Apoio a Estados e Municípios também vai entrar em breve. Eu sou o Ramiro Rodrigues, né? Eu sou presidente do Fórum de Cinema do Interior, e Cine. É uma entidade que foi formada em 2019, né? E só para explicar para vocês da plateia, eu estou olhando para aquela câmera porque eles estão vendo a gente de São Paulo e de Brasília ali. Então, estou olhando para lá porque a gente vai jogar... Ah, tá aqui atrás já, não tinha visto. Perdão, pessoal. Então, é o seguinte... queria, né, considerando esse público, né, pessoal, que é um público do interior paulista, o ICINE, né, como eu estava dizendo, é uma entidade formada em 2019, que representa todos os setores da cadeia audiovisual e já tem o alcance aí de 103 cidades, né, de fora da capital paulista. Então, como a gente tem aqui a SAV e a SPCine, vou começar com o André, né, por ordem alfabética, ou A, né, tá acostumado. E é o seguinte, André, a gente sabe, né, que o audiovisual brasileiro, ele sempre viveu assim de surtos, né, como eles dizem na historiografia, que são momentos de crescimento, né, de políticas econômicas ou até mesmo industriais, né, em relação ao audiovisual, que de repente são desmontadas e daí voltam de outro modo, né? E a gente está vivendo esse momento de reconstrução, né, do Brasil. Nesse sentido, a gente vinha tendo algumas conquistas, né, principalmente ali no âmbito do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine, dessa questão da regionalização, né, de a gente ter uma cota, né, em relação às outras regiões brasileiras para a descentralização da produção no eixo Rio-São Paulo. A gente pensa muito aqui no ICINE, também com outros colegas de outros interiores do Brasil, né? Do Paraná, de Minas, da Bahia, etc., né? Santa Catarina. Se seria possível a construção de uma política de interiorização, né? Para além da regionalização, considerando a descentralização também na dinâmica dentro dos estados, né? E, para além disso, né, talvez uma segunda pergunta, no sentido de que ações, né, a Secretaria do Audiovisual tem construído, está pensando em construir, considerando esse público do interior. Bom, deixo aí com vocês o André Araújo. Gente, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Se vocês não estiverem me ouvindo ou tiver algum problema técnico, por favor, me sinalizem, tá? Mas, enfim, daqui eu consigo ouvir e, enfim, e me ver, né? Como eu estou aparecendo aí para vocês. Como eu disse, prazer estar aqui com vocês na Mostra Livre de Cinema, CF3. Em primeiro lugar, antes de me apresentar, eu mando uma saudação da secretária Joelma Gonzaga e, em nome dela, também peço desculpas pela ausência dela, mas justamente ela não pôde estar presente justamente porque, nesse momento, está sendo lançado a nossa primeira ação de fomento público na Cinemateca Brasileira, aí na capital do estado de São Paulo, que é o edital Ruth de Souza, que eu vou falar daqui a pouquinho, que, inclusive, Ramiro, se relaciona um pouco com essa provocação que você trouxe, que é super, super importante. E antes de eu entrar na resposta propriamente dita, deixa eu só me apresentar para vocês também entenderem de onde eu venho, especialmente porque, enfim, a equipe da SAV, nesse processo de reestruturação do MINC, na verdade, de retomada do MINC, né, de ressurgimento do MINC, está sendo, enfim,
montada ainda, tem muita gente voltando, que era da estrutura do Ministério que está voltando para a SAV, tem gente nova chegando. Eu sou uma dessas pessoas novas que estão se agregando à SAV nesse momento. Na verdade, estou aqui na SAV há 2 semanas, eu sou bem calouro, mas, para a tranquilidade de vocês, para vocês não ficarem achando quem é esse perdido que está chegando aqui agora, enfim, eu não venho do zero, né, em relação ao debate, inclusive da descentralização audiovisual. Eu venho da Bahia, eu sou de Salvador, e por 8 anos eu fui um dos coordenadores do Nordeste Lab, que é um projeto, uma plataforma de articulação e fomento ao mercado que a gente desenvolveu a partir de Salvador, numa articulação com os outros estados do Nordeste, mas que, em um determinado momento, a gente também envolveu os estados das regiões Norte e Centro-Oeste, convidando-os a participarem desse espaço, que, dentre outras coisas, a gente realizava um evento de mercado, de fomento, enfim, agregando agentes de mercado, e, enfim, agentes do setor como um todo, com a perspectiva de fortalecimento desse audiovisual nordestino, e que depois foi se ampliando nessa articulação com o Centro-Oeste e com o Norte. E também sou pesquisador na área de financiamento ao setor audiovisual. E tenho pesquisado justamente o financiamento ao setor audiovisual da Bahia, numa perspectiva de como os agentes locais, não só do segmento de produção, mas de todos os segmentos do setor audiovisual, produção, distribuição, exibição, formação, pesquisa, memória e por aí vai, têm acessado ou não os diferentes mecanismos de financiamento ao setor audiovisual aqui no Brasil. E, sem dúvidas, um dos indicadores que são mais interessantes e importantes de serem debatidos nesse processo são essa perspectiva da descentralização dos recursos, que seguramente deve ser um ponto transversal aqui nas nossas políticas na SAV. E você falando disso, Amílio, me lembra logo de cara do professor Albino Rubim, que discute muito essas questões das políticas culturais aqui no Brasil. Ele tem, em alguns textos, ele fala das tristes tradições das políticas culturais brasileiras, que seriam marcadas por ausências, descontinuidades e por processos de autoritarismo. Eu acho que o nosso grande desafio, com certeza, em relação às políticas de cultura e em relação aos processos de instabilidade institucional que a gente, de tempos em tempos, passa, é justamente criar mecanismos e dispositivos que permitam que essa descontinuidade não se perpetue como uma marca da nossa política cultural. Né? Acho que, inclusive, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um dos nossos principais dispositivos de fomento, ele foi construído com bases bastante sólidas, mas não por isso também não deixou de ser alvo, né, de descontinuidades, a partir de uma perspectiva de como ele vinha sendo gerido, mas acho que esse processo de evitar que essas descontinuidades se perpetuem como uma marca da nossa política cultural perpassa necessariamente pela construção de mecanismos mais sólidos e de uma gestão mais que fortaleça a sua institucionalidade, né? Uma institucionalidade interna, aqui no âmbito do próprio Ministério, né, de onde eu estou falando agora, mas também pensando numa institucionalidade dialogada com os outros entes federativos, com estados, com municípios, e aí a gente pode discutir o Sistema Nacional de Cultura, que precisa ser fortalecido e implementado na prática, né, pensando como o nosso campo cultural pode e deve ser fortalecido, tá? E aí, aproveito e já linko, né, esse debate da descentralização, pensando como é que a gente tem colocado na prática aqui na SAV, apesar, enfim, temos 4 meses de gestão apenas, e muito do que eu vou compartilhar aqui com vocês, de propostas, proposições, em relação também ao que vier de perguntas e questionamentos de vocês, está muito no âmbito ainda da proposição e do planejamento, do que esperamos que sejam esses próximos 4 anos, pelo menos, tá? Mas seguramente, assim, eu vou me permitir até ler um trechinho de uma fala da secretária Joelma Gonzaga, proferida recentemente, que ela aponta justamente para essa importância e necessidade. Neste momento, partimos da premissa de que a pluralidade cultural deste país precisa ser construída em primeira pessoa, criando bases para protagonismos que criem autorrepresentação destes grupos sociais e, com isso, uma autoimagem dos distintos agentes e suas narrativas, que desmobiliza os pressupostos que regem um imaginário coletivo homogeneizante. E é chegado o momento de elaboração de políticas públicas que se atentem para a complexidade e as especificidades de agentes do setor e de um público consumidor tão diverso e heterogêneo na forma de pensar e produzir audiovisual. Isso se materializou na prática, inclusive, no decreto que recriou o Ministério da Cultura e está presente nas atribuições da SAV nesse momento, inclusive do ponto de vista jurídico e institucional, quando, no artigo 33, incisos 8,
uma das atribuições da SAB é colocada como propor diretrizes e indicar prioridades para os programas de financiamento do audiovisual, com vistas a garantir a diversidade de gênero, etnia, orientação sexual e origem regional de seus autores. Então, isso seguramente aparece como uma perspectiva transversal de nossa atuação e foi materializada nessa primeira ação que está sendo lançada hoje, que é o edital Ruth de Souza, a proposta desse edital é que sejam contemplados 10 filmes de longa-metragem dirigidos por cineastas, por mulheres, primeiros longas ficcionais de 10 diretoras mulheres, e ele tem 2 dispositivos que materializam essa perspectiva na prática. É a inclusão de um dispositivo de cotas regionais, no qual, desses 10 filmes, serão selecionados 2 filmes por região, então 2 da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a perspectiva que sejam 2 filmes por região, e também uma perspectiva de instituição de uma cota para pessoas negras e indígenas, que pelo menos metade desses 10 filmes, 5 filmes no caso, sejam proposições selecionadas a partir de, enfim, sejam selecionadas a partir de proposições de mulheres negras e indígenas. Então, esse assim, é um exemplo concreto na prática de como a gente tem pensado isso, que seguramente a gente vai fortalecer. A gente, em breve, deve anunciar, a gente tem a perspectiva de, para esse ano, a partir de recursos do FSA, lançar editais na ordem de 109 milhões de reais, e o Ruth de Souza é de 20 milhões desses 109, então ainda temos 89 para serem divulgados, e a gente está fechando esse planejamento dessas linhas de ação que vão integrar esse escopo de utilização desses recursos do FSA, e a gente também tem o desafio de contemplar não só o segmento da produção, né, e acho que a SAB tem um papel primordial nesse processo, de contemplar os diferentes segmentos, pensando o arranjo produtivo do audiovisual como um todo, e pensando que eles precisam ser, precisam ser fomentados de maneira um pouco mais equânime, para que a gente consiga resolver alguns dos nossos gargalos do nosso setor, né, ampliação de público, né, uma autossustentabilidade um pouco mais concreta, que não seja um desejo, mas que seja uma realidade. Isso perpassa também pela regulamentação, implementação, execução, enfim, colocar na prática outros dispositivos legais que foram criados, mas que ainda carecem de serem implementados, que a gente pode discutir também mais adiante. A lei que obriga, por exemplo, a exibição de filmes no circuito educativo, no âmbito escolar, né, que é algo que a gente tem trabalhado também nesse meio tempo. Mas, enfim, focando especificamente na questão que foi trazida por Ramiro, esse é um exemplo concreto do que a gente tem feito, e seguramente as próximas chamadas que a gente lançar vão ser trabalhadas nessa perspectiva, e não só do ponto de vista da produção e do fomento, mas as ações que a gente tem pensado também para SAB em outras linhas, também perpassam por essa perspectiva da descentralização. Vou citar só um segundo exemplo, e aí encerro essa minha primeira intervenção. A gente tem pensado a política de preservação audiovisual, tendo a Cinemateca Brasileira como um agente protagonista e central. A gente, inclusive, há alguns dias, algumas semanas, renovou o contrato de gestão com a Sociedade de Amigos da Cinemateca, para garantir, né, esse retorno, essa vitalidade que a Cinemateca vinha precisando, e que para a gente é completamente estratégico. Mas a gente também está discutindo preservação na perspectiva de pensar acervos que estão distribuídos por diferentes instituições do Brasil, né, a partir da constituição de uma política mais centralizada e integrada, unindo, né, e dialogando com esses diferentes agentes locais que estão distribuídos em diferentes estados e municípios do Brasil, que possuem acervo, que têm sob sua responsabilidade a salvaguarda de acervos audiovisuais de alguma forma, que estão salvaguardados com diferentes níveis enfim, de proteção e de efetivo cuidado, alguns com estrutura melhor, outros menores, enfim. A gente quer tanto promover intercâmbios, mas também ações mais concretas de como a gente pode pensar uma ação mais descentralizada para fortalecer esses acervos locais, esses acervos que estão distribuídos e que não estão necessariamente depositados na Cinemateca Brasileira, né? Então, acho que é um pouco esse processo de difundir um pouco da expertise que a Cinemateca acumulou nessas últimas décadas, e também fortalecendo a importância, a centralidade que essas instituições locais também devem ter para essa salvaguarda, porque uma instituição só, num país como o Brasil, com dimensões continentais, não conseguirá dar conta da preservação desse nosso acervo. Então, esse é um outro exemplo do que a gente tem discutido internamente, para que essas ações voltadas para o segmento audiovisual sejam construídas e fortalecidas numa perspectiva de conexão direta entre os diferentes agentes federativos do Brasil. Tá?
Termino por aqui por enquanto, mas estou à disposição para mais questões e inquietações, tá? Obrigado, André. Então, só, né, como a gente vai continuar conversando, só também aproveitando o gancho, já passando para o Marcelo, aqui no estado de São Paulo, a gente teve um exemplo, André, de uma política bem sucedida nesse sentido da descentralização, que foi o Programa de Ação Cultural, né, o PROAC, aqui de São Paulo, porque acho que a partir de 2016 começou a ter uma porcentagem, né, obrigatória de projetos que fossem contemplados, que fossem de fora da capital paulista, né? Então, a nossa entidade, o ICINE, até a gente está aqui nesse congresso, a gente teve a coordenadora do PROAC, teve diversos secretários municipais de cultura aqui presentes também, e a gente está pensando nessas dinâmicas de desenvolvimento do audiovisual, porque elas podem passar também pelo desenvolvimento regional, né? Por exemplo, digamos, um mecanismo que poderia existir na lei do audiovisual, que as empresas deixassem uma porcentagem, né, do que elas podem incentivar de projetos de audiovisual nos seus territórios, né? Por exemplo, para não ficar aquela coisa concentrada em poucas produtoras, né? E geralmente produtoras dos grandes centros e eventualmente até produtoras de grandes centros, mesmo que de outras regiões que não aqui do eixo Rio-São Paulo, né? Então, considerando essa realidade de São Paulo, né, que com certeza Marcelo, né, está aqui próximo, São Paulo, a gente está hoje aqui em Piracicaba, mas o ICINE está espalhado em praticamente todas as regiões do estado, né? A gente não sei se houve algum comunicado oficial nesse sentido, mas a gente tem entendido, Marcelo, que existe um desejo, né, por parte da SPCine, pelo menos nesse momento da gestão da Viviane, de estadualização, né? A SPCine, ela é uma grande conquista, né, para o audiovisual brasileiro, levou quase 20 anos para ser implementada, finalmente, ali na gestão do Haddad, né? E desde aquele início da SPCine, ela foi criada como uma empresa pública, de economia mista, mas que tinha abertura, né, para essa estadualização. Então, eu queria te perguntar se isso é de fato concreto, se existe esse desejo, né? E em que termos poderia se dar essa estadualização, né? Porque a SPCine, atualmente, ela é uma empresa municipal, né? Que se conecta com o Brasil todo, assim como tudo em São Paulo, né? Mas ela tem um conselho que é de São Paulo, né? Então, a estadualização, ela provavelmente demandaria uma grande reestruturação, né, da empresa, no sentido de ter até uma participação paritária, né, de todas as regiões do estado, etc. Se você puder comentar um pouco a respeito disso e apresentar as questões da SPCine aqui para a gente. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marcelo Rocha, eu sou gerente de inovação e políticas do audiovisual da SPCine. A SPCine que é a empresa municipal do audiovisual paulistano, então também sinalizar aqui, agradecer o convite e sinalizar a ausência da Viviane Ferreira e da Liara Oliveira, que são as diretoras, e do Luiz Toledo também, a impossibilidade de estarem presentes no evento hoje, justamente por conta do lançamento do edital Ruth de Souza, elas também estão lá na Cinemateca, e eu estou aqui representando. Eu acho que eu vou falar um pouquinho da SPCine enquanto a estrutura da empresa, de forma rápida, para vocês terem uma noção, que não conhecem. Então, a SPCine, ela é responsável por todo o investimento para o setor audiovisual paulistano, e ela atua de forma dividida internamente. A gente tem uma divisão de duas diretorias, a diretoria de parcerias estratégicas e a diretoria de inovação e política do audiovisual. A de parcerias estratégicas ficam as áreas de a coordenação de internacional e de parcerias, a Film Commission, que é o setor responsável por todas as locações de filmes na cidade de São Paulo, e o setor de desenvolvimento econômico, que é onde a gente realiza as políticas de fomento, realização de editais, organizados pela SPCine. Na diretoria de inovação e política do audiovisual estão as áreas de difusão, que dá conta da nosso circuito de salas públicas, que é o circuito SPCine de cinema, a nossa plataforma de streaming público, a SPCine Play, e a nossa área de eventos, que a gente patrocina todos os eventos do audiovisual aqui na cidade de São Paulo,
além da área de formação, que a gente toca todas as atividades voltadas para a formação, na qual está vinculada também a área de inovação e games, que a gente pensa e está expandindo um pouquinho mais agora, mais recentemente, todas as nossas ações voltadas para game, inovação, XR, então é mais ou menos assim que funciona a SPCine. Falando especificamente sobre esse processo de estadualização, a SPCine, na sua fundação, ela foi instituída como uma empresa pública, né, com essa possibilidade de expansão para um âmbito estadual, mas fundada a partir da Prefeitura de São Paulo. Então, essa é uma possibilidade que há, mas sendo bem realista, no presente momento a gente não tem muita sinalização de que isso possa vir a acontecer. A gente tem uma atuação mais voltada na capital, exclusivamente na capital, na real, e com essa possibilidade estatutária de expansão para o Estado. Mas, no presente momento, a gente tem desenvolvido algumas ações que conseguem extrapolar os limites da capital, então, principalmente na área de formação, a gente tem desenvolvido alguns projetos, e, sobretudo, nesse período de pandemia, com as lives, com as atividades virtuais, a gente conseguiu sempre garantir que nossas atividades tivessem uma participação dos profissionais do audiovisual paulistano, mas sempre possibilitando uma reserva, uma ampliação de vagas para outras cidades do interior e também para outras cidades do país. Então, a gente teve várias atividades que tiveram esse alcance mesmo em nível nacional. E agora, mesmo com o retorno das atividades híbridas, né, presenciais e virtuais, a gente tem um projeto muito específico, que é o Meu Olhar, que é um projeto voltado para a iniciação no audiovisual com jovens em situações de vulnerabilidade social, que é uma parceria da SPCine com a UEI, e esse projeto ele abarcou todo o estado de São Paulo, com 1.000 jovens inscritos, participando de um processo de formação para desenvolvimento de curta-metragem, e que a gente está agora justamente no processo de transição, que é desses 1.000 jovens, 120 jovens passarão para a próxima fase, apresentando seus projetos de curta-metragens e receberão um recurso de R$3.000 para esse desenvolvimento e com a possibilidade dos 10 melhores entrarem na grade de programação da TV Cultura, que também é da TV Futura, que também é uma das parceiras nesse projeto com a UEI e a Fundação Roberto Marinho, através do projeto Coliga. Então, a gente tem algumas ações que a gente expande. Agora, a gente também tem o Cash Rebate, que a gente está no processo agora de finalização das avaliações, que foi uma primeira edição focada em São Paulo, uma ação exclusivamente da SPCine e a Secretaria de Cultura do município, mas que nessa segunda etapa a gente fez uma parceria entre a Secretaria de Cultura do município, a SPCine e a Secretaria do Estado de Economia Criativa. E que aí a gente ampliou também essa possibilidade para todo o estado de São Paulo. Então, a gente vem trabalhando, vem buscando também o diálogo com o setor de forma ampla, buscando esse diálogo. Acho que essa presença aqui na Mostra Livre é também essa tentativa de também estreitar mais as relações para além do território da capital, mas entendendo também as limitações financeiras que a gente tem e as limitações também de burocráticas mesmo, de uma atuação limitada à capital em São Paulo, mas também sempre aberto a possibilidade de parceria e de estar desenvolvendo também ações para além desse território. Então, eu acho que no momento que a gente tem essas parcerias que possibilitam a expansão da atuação da SPCine para além da capital, mas ainda nada muito concreto em relação à possibilidade de injeção de recursos do governo estadual para que a SPCine possa, de fato, se tornar essa agência de desenvolvimento para o audiovisual do Estado como um todo. Então, acho que, a respeito disso, eu acho que eu encerro por aqui essa primeira contribuição no debate. Obrigado, Marcelo. Só uma última questão, né, antes da gente abrir para o público que está aqui presente. Pegando um pouco o gancho, né, disso que o Marcelo falou, interessante que a gente está dialogando aqui com duas capitais, né, de algum modo, Brasília e São Paulo, em relação a gente, né. Porém, né, apesar, assim, das limitações, claro, né, que, por exemplo, a SPCine, por ser uma empresa ali que atualmente ela é municipal,
ou, né, o histórico mesmo da política pública audiovisual brasileira, que sempre foi muito centralizada ali em Rio, São Paulo, e agora começou a se expandir um pouco mais com as políticas de regionalização, ia perguntar para ambos, né? De que modo a gente pode começar, né, nessa reconstrução do Brasil, digamos assim, na reconstrução dessas políticas públicas, principalmente federais, a pleitear, né, pelo menos algum tipo de cota também, assim como tem no PROAC aqui em São Paulo, de interiores brasileiros, né, de produções audiovisuais, né, sejam de cinema, de novas mídias ou de games, que sejam feitos fora das capitais do estado, né? O André colocou que, né, vão vir novos projetos, novos editais, né, que vão ser possíveis pleitear. A gente acompanhou esse divulgação, né, do edital da Ruth de Souza, e a gente viu isso com um ótimo olhar, né, achou muito interessante, mas a gente pensa que a gente pode aprofundar em alguns mecanismos, né, e aprofundar esse diálogo, porque a gente está se conhecendo, né, enquanto Piscine pelo menos, e SPCine sabe, aqui hoje, né. Então, nesse primeiro momento de paquera, né, de cortejo quase, penso muito na questão de corredores culturais, né? Dos territórios culturais que tem em todos os interiores do Brasil, né? E quanta cultura e quanta possibilidade de audiovisual não existe, né? Considerando o cinema digital, considerando que já impera, né, uma cultura da imagem em todo o interior brasileiro, né, que não está acessando essa política pública e às vezes acaba se perdendo, né, para outros tipos de produção, até de fake news, né, etc., porque não tem acesso a uma alfabetização audiovisual, né. Então, considerando tudo isso, né, principalmente a SPCine, que eu conheço um pouco mais, acho que a gente pode pensar, né, como a gente pode trocar, né? A SPCine, ela tem, creio eu, um convênio com o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que capacita ela a criar editais diretamente, agora retomando o fundo, né? Pode ser possível a gente pleitear editais específicos, assim, para interiores do Brasil, né? Porque muitos editais da SPCine são nacionais, seria uma questão de recorte. A SPCine, ela tem um circuito muito importante em São Paulo, né, que são nos CELS, que é o circuito SPCine. Então, esse know-how da SPCine, ele poderia, né, ser exportado ou importado aqui para o restante do interior. Há muitos céus no interior também, né? Em relação à SAF, também isso, né? Os editais vindouros, né? Como que a gente pode se aproximar mais da secretaria nesse sentido da construção dos editais, né? Pensando em aprofundar essa questão dos interiores brasileiros mesmo. Acho que podemos começar com o André, né, que acabou de ser o Marcelo. Perfeito, obrigado, Ramiro. Então, acho que vou tocar em 3 pontos a partir dessa provocação que você trouxe. Sim, concordo com esse... E, inclusive, vou até me permitir... vou sair, às vezes, um pouquinho do chapéu SAV, vou voltar para o chapéu pesquisador, enfim, agente audiovisual, enfim, pessoa que também pesquisa essa área, se interessa pela estruturação dessa área, que também gosta de dar pitacos nessa área, para além de questões internas que a gente já tenha discutido aqui, internamente aqui na SAB, ou mesmo no Ministério, porque eu acho que são questões que extrapolam o âmbito da SAB, a questão do fomento, do financiamento da cultura, e que eu acho que precisam ser discutidas realmente numa perspectiva mais ampla, tá? Na perspectiva mais macro. Eu acho, sim, que o diagnóstico que você fez é correto, que somente os mecanismos mais vindouros, né, que já existem há mais tempo e que estão ainda em vigência no Brasil, carecem de mecanismos de territorialização e de diversidade, mesmo que já tenham tido iniciativas que tentem promover essa diversificação, e mais recentemente, né, o Decreto de Fomento à Cultura, que tem tentado apontar para outras perspectivas mais amplas, mas eu acho que existem problemas, ou melhor, problemas não, mas existem questões mesmo da própria estrutura do mecanismo geral de financiamento, né, e das limitações e possibilidades que cada um deles apresentam, né? Então, acho que, por exemplo, se a gente for pensar na perspectiva do incentivo fiscal, desse mecanismo de fomento, de financiamento, com essa intermediação, nessa relação com empresas e que demandam essa interlocução, né, entre agentes culturais e empresas, tendo essa intermediação dessa lei, seja a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, ou leis locais, estaduais e municipais, independentemente do dispositivo fiscal que seja acionado, acho que sim, historicamente ainda é uma questão a ser resolvida e a ser
melhorada e aperfeiçoada, como a gente pode promover uma maior diversificação, seja a partir de recortes de raça, gênero, território, a partir da utilização dessas leis. E acho que tem uma dificuldade, o desafio de como promover isso, justamente por ser uma interlocução entre agentes, né? Entre um agente que está ali na ponta, né? Um agente cultural, numa interlocução com a empresa privada, tendo a intermediação do Estado. Como é que a gente consegue essa convergência para que todos caminhem nessa perspectiva, já que a gente sabe que tem interesses que nem sempre convergem entre esses três diferentes agentes. E acho que aí tem um segundo ponto, que existem experiências do ponto de vista da implementação de políticas e mecanismos de financiamento aqui localmente, ou melhor, localmente não, mas em âmbito nacional, que apontaram para possibilidades. Não trouxeram respostas de longo prazo, mas trouxeram sim para possibilidades de que sim, é possível a gente pensar no aprofundamento desse debate e na implementação de políticas concretas que partam dessa premissa da territorialização. Por exemplo, o DocTV, que foi uma perspectiva no qual os estados, né, enfim, que cada estado selecionaria as suas obras que seriam produzidas, tendo essa intermediação com as TVs públicas locais, e uma perspectiva muito interessante que depois foi aprofundada com as chamadas específicas do Prodave para as TVs públicas, né, que tiveram algumas edições lançadas nesses últimos anos e que eu particularmente defendo, e a gente aqui na SAB tem discutido muito isso, de uma retomada, né, de discutir essa retomada dessa chamada, porque elas foram muito importantes para uma descentralização da produção audiovisual no Brasil, principalmente em regiões que não tinham acesso a recursos, e muitos novos agentes, pessoas que estavam entrando no mercado, tiveram acesso aos seus primeiros mecanismos de financiamento aos seus projetos a partir dessa linha específica de financiamento, e eu acho que é uma linha que deve ser prioritária quando a gente pensa o fomento ao audiovisual aqui no Brasil, porque pensa a territorialização e pensa o fortalecimento também das TVs públicas locais, nacionais, em âmbito nacional e em âmbito local. E a gente teve a experiência dos co-investimentos, né, inicialmente chamado de arranjos regionais, que partia justamente dessa premissa, de você ter uma coparticipação entre Fundo Setorial do Audiovisual e recursos locais, e foi se modificando, né, quanto que cada ente entrava, enfim, para se constituir chamadas unificadas a partir dessa parceria, e isso foi num determinado período dessa nossa história recente de fomento ao audiovisual aqui no Brasil, foram políticas bastante eficientes e que também contribuíram com essa possibilidade, com essa perspectiva de inserção de novos agentes, né? E eu acho que eu como agente do setor audiovisual, testemunhei esse processo justamente de criação. Eu ingressei, enfim, eu me formei em 2009, enquanto produtor, e peguei justamente esse momento de uma mudança, né, de uma ampliação das fontes de financiamento, né, e de alguns anos depois serem construídas essas linhas, inclusive essas que eu mencionei anteriormente, o DocTV já existia anterior, mas o surgimento dessas linhas de financiamento, que foram os arranjos regionais, com investimentos, que foram super importantes em diferentes estados e municípios do Brasil para que houvesse uma ampliação de recursos e também uma possibilidade de acesso a agentes que até então não acessavam o FSA, mas aí linko isso com outros dois debates que eu acho que a gente tem que realmente fortalecer. E aí aqui realmente eu estou falando muito na perspectiva de pesquisador e não enquanto sabe. Eu acho que a gente tem que discutir o FSA enquanto estrutura, porque eu acho que se o FSA, especialmente nos últimos anos, fortaleceu muito a sua perspectiva da modalidade investimento, mas vamos lembrar que o FSA também, na sua gênese, tanto na lei que criou o fundo, quanto no seu decreto, também prevê o mecanismo de recursos não reembolsáveis. E eu acho que esse debate a gente tem que promover de forma bastante ampla e de uma forma muito dialogada. A gente tem que construir um diálogo muito bom com a Ancine nesse sentido, de retomada mesmo, e de entender qual o papel de cada um nesse processo, e acho que esse é um dos pontos que a gente tem que aprofundar com a Ancine, né, de como a gente pode fazer o Fundo Setorial do Audiovisual ser mais democrático nessa perspectiva, de que atenda a modalidade de investimento, mas que também atenda a modalidade de apoio não reembolsável. E acho um segundo aspecto que tem a ver com o debate que vai ser realizado posteriormente e que seguramente vai se alongar pelos próximos meses e anos, que é a Lei Paulo Gustavo, que começa com a própria Lei Aldir Blanc I, que colocou na prática a perspectiva da descentralização orçamentária para a execução dos recursos federais, e que nada mais foi na prática do que era a perspectiva do Sistema Nacional de Cultura, né? Que a partir da implementação daquele CPF da cultura dos conselhos e dos fundos locais, nessa interlocução, e dos planos, conselhos, planos e fundos locais, você construísse uma estrutura tripartite entre União, estados e municípios, em que a gente
deixasse ou diminuísse essa centralidade da decisão, né, aqui na capital, em Brasília, e que essa decisão sobre como esses recursos serão utilizados passem para os entes locais que têm um entendimento muito mais evidente e próximo de quais são as prioridades locais, e permite, inclusive, a implementação de políticas muito mais participativas e dialogadas com as comunidades locais de como esses recursos podem e devem ser utilizados. Então, assim, o Aldir Blanc 1 trouxe essa perspectiva, mesmo com todo o processo que a gente testemunhou, como foi corrido o processo para execução da lei, enfim, de prazos super apertados, enfim. A gente espera muito que com a Paulo Gustavo e com o Aldir Blanc 2, essa perspectiva da descentralização dos recursos, do repasse fundo a fundo, seja fortalecida, porque, no final das contas, nada mais é do que o Sistema Nacional de Cultura já previa e já fomentava, né, a possibilidade concreta de que a decisão de como esses recursos vão ser utilizados passe necessariamente por uma interlocução entre os entes federativos, União, Estados e municípios, dando um poder de decisão maior, inclusive, a estados e municípios. E eu acho que esse é o caminho, assim, aí, mais uma vez, reforçando, esse é André, pesquisador, que está agora mais suspeito que, enfim, a CEFIC, a Secretaria de Fomento aqui do Ministério, que tem lidado muito com essas questões, também parte dessa premissa, enfim, defende muito, enfim, até porque a gente tem discutido muito a implementação da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, né? Daqui a alguns dias vai ser lançado o decreto que normatiza a Paulo Gustavo, que vai ser pauta. Eu vou deixar para Binho falar disso, porque ele que é o especialista, eu vou me abster da Paulo Gustavo para não falar alguma coisa que já tenha passado, que esteja desatualizado, mas para mim o caminho é justamente esse, fortalecimento desse mecanismo de descentralização de recursos, com fortalecimento de estados e municípios, e a gente implementando na prática, ou melhor, executando e colocando na prática o Sistema Nacional de Cultura. Marcelo? Pegando o gancho, eu acho que quando eu iniciei a fala, eu acabei não me apresentando também, pensando esse espaço para além da SPCine, como o André fez. Eu também sou de Salvador, eu iniciei na APAN, na área de assessoria jurídica da APAN, então venho do direito, mesclo com o movimento negro e a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro também. E que esse debate sobre descentralização também é muito, muito relevante, muito, muito importante. Eu acho que, falando um pouco da SPCine, nesse lugar de descentralização, eu acho que também é importante a gente perceber que, mesmo na capital, e mesmo pensando a atuação e os recursos, o acesso a recursos para desenvolvimento de projetos, mesmo na capital, isso também sempre foi muito centralizado. Isso também sempre teve muito direcionado para grupos específicos que conseguiam acesso a esses recursos, enquanto outros grupos periféricos, grupos historicamente vulneráveis, não acessavam esses recursos. Então, a SPCine também já vem há um tempo pensando uma política, se eu posso traduzir, de descentralização do centro aqui, né? Tipo a capital, mas também de centralizar os recursos para a periferia da cidade. E pensando em todos esses mecanismos de política afirmativa, né? Que considera raça, gênero e também IDH e território, como também uma forma de viabilizar a grupos historicamente excluídos terem acesso a esses recursos para suas produções. E isso é uma política que acaba atravessando todas as ações que a SPCine vem desenvolvendo, desde os editais, a gente passou pelos editais de amparo no ano passado, que 75% dos recursos desses editais, 3 editais que foram lançados, foram direcionados justamente para a política afirmativa, considerando raça, gênero e território, como central para impulsionar e amparar, de fato, esses grupos que estavam em situação de muito mais vulnerabilidades, que já vêm de uma vulnerabilidade histórica e teve ainda o acréscimo da vulnerabilidade que foi provocada com o processo de pandemia que a gente passou. Então, a gente também está nesse trabalho aqui, mesmo na capital, que tem essa dinâmica de ser o centro e que é uma cidade que vem produzindo muito para o setor audiovisual, mas que também ainda é muito desigual no direcionamento de recursos e na implementação de políticas voltadas para o setor. Então, isso também é uma política que já vem há alguns anos, e com essa nova diretoria, um compromisso pessoal e histórico também da Viviane Ferreira, de também impulsionar ainda mais essas questões. Então, isso é algo que a gente tem feito aqui, mas aí, pensando nessa ampliação para o interior, a gente tem
estabelecido diálogos e tentado articulações para justamente viabilizar também nossa ação para além desse território. E a gente está agora no momento, inclusive, em um diálogo mais próximo com o SEBRAE, justamente pensando em políticas voltadas para o setor de games, que seja uma ação ampla, que considere não só a capital, mas que considere todo o Estado. Então, uma série de ações que a gente tem pensado e planejado, que ainda está no processo de negociação ainda, mas com uma grande possibilidade de avançar e que isso se torne concreto, ainda esse ano, a expectativa é que no segundo semestre a gente já consiga fechar isso, que seja uma política para o audiovisual mais voltado para a área de games, que abarque todo o estado de São Paulo. Então, a gente tem, sim, apesar de estar aqui na capital, pensado em formas de ampliar o discurso, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do audiovisual como um todo, né? Então, isso para a gente é bem importante. E a gente segue sempre também muito disponível nos diálogos. A gente tem realizado desde conversas de compartilhamento de experiência de tecnologias a especificamente também consultorias para algumas cidades que têm pensado e têm entendido e percebido o potencial que o audiovisual tem para desenvolvimento, tanto econômico quanto cultural, e a gente tem trocado experiências, trocado mecanismos que a gente tem utilizado aqui na cidade para também impulsionar ações em outros espaços, né, em outras cidades de outros estados, para que a gente possa também estar compartilhando o know-how e a experiência que a SPCine vem construindo ao longo dos anos. Então, eu acho que seria basicamente um pouco isso que eu teria agora, assim, é que também demonstrar que essa centralização existe e ela existe de cada vez mais forte, pensando para além do interior, que já sofre isso com muito mais força, mas que na própria capital isso também está muito presente e a gente está buscando caminhos para enfrentar isso e conseguir democratizar ainda mais o acesso às nossas políticas. Perfeito, Marcelo e André, muito obrigado. Agora eu vou pedir para a plateia, por favor, quem tiver questões, se inscrevam. Não sei se tem alguém da produção aqui para coletar isso, deixa eu ver. Ah, tá aí. Ah, foi mal. Não tava, tá difícil de ver aqui nessa luz. Ia perguntar até para a câmera, onde que é melhor ficar aqui, assim, para a pessoa perguntar, porque tem a luz, né? Aqui tá bom? Ali também? Aqui, né? Você diz, nesse microfone aqui. Ah, tá bom. Então, enquanto o pessoal, né, vai coletando inscrições de perguntas, queria já aproveitar, né, agradecer pela presença de vocês dois. É um prazer conhecer tanto o Marcelo quanto o André. Espero, né, que vocês também estejam achando proveitoso esse contato nosso aqui com o ICINE, Fórum de Cinema do Interior Paulista. E queria já oficializar um convite, né, que a gente está aqui, vai discutir essa questão da dinâmica do desenvolvimento, mesmo que a gente quer para o interior paulista, né? E a gente está num processo de formalização, tem um estatuto com indicativo de aprovação, e que em setembro a gente vai realmente fazer uma ata de fundação da entidade, né? E comemorando também os 100 anos de cinema do interior, porque aqui, né, no interior a gente tem já desde aqueles ciclos regionais, né, o André acadêmico com certeza vai saber que lá nos anos 20 tinha os ciclos regionais de Recife, de Porto Alegre, tinha também de Cataguases e de Campinas, né? Então, em Campinas a gente teve ali o primeiro longa-metragem de ficção, foi feito em 1923, lançado dia 8 de setembro. E a gente vai, né, fazer um evento, um encontro, né, do centenário, pensando, né, tanto nessa questão da preservação, né, que é muito importante para a SAV, né, vários editais já que a gente vem acompanhando, que a SAV fez nesse sentido, assim como também a gente quer convidar oficialmente, tanto, né, a presidenta da SPCine, a Viviane, e a secretária Joelma, para estarem aqui com a gente, né, nessa primeira semana de setembro, e aprofundar essa relação que a gente está construindo hoje, que está sendo muito proveitosa. Então, posso passar a palavra para a nossa primeira pergunta, esse senhorzinho de bigode aqui, por favor, se apresente. Oi, boa tarde, quase boa noite, né? Eu sou o Cristiano Anequini, eu sou de Marília, participo do ICINE, aqui no Olho, e tenho a produtora Cinegoria,
nascida lá em Marília, a gente produz todos os filmes lá. E eu estou sempre preocupado com essa questão da descentralização. Inclusive, estou trabalhando agora para tentar reestabelecer o festival lá do Clube de Cinema de Marília, que é o mais antigo em atividade do Brasil. Quer dizer, é o mais antigo que nunca parou, né? Ele criou, inclusive, o primeiro prêmio o Prêmio Curumim de Cinema, primeiro festival de cinema do Brasil, se não me engano, também é de lá. Mas, enfim, eu sou muito preocupado em relação a essa descentralização, a circulação de filmes e a produção de filmes no interior. Agora, uma coisa que para o André, eu queria fazer uma pergunta, se existe a discussão, como anda a discussão em relação a tornar o interior de São Paulo uma região separada de São Paulo, na questão de quando se cria editais, quando se pensa em financiamento, porque são realidades completamente diferentes. Quando você fala do Sudeste, fala, sei lá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, capitais, ok, mas elas são completamente diferentes da realidade do interior. E aí a gente fica meio refém de seguir um político, financiamento que não condiz com a nossa realidade. É isso aí, obrigado. Pronto, Cristiano, vou te responder de duas formas. Primeiro, até como você tocou nessa questão das mostras e festivais, que também é um aspecto bastante importante para a gente. Um dos pontos que a gente colocou no nosso planejamento estratégico para esse ano é justamente a retomada da discussão do Programa Nacional de Fomento a Mostras e Festivais. Está aqui na nossa pauta para esse ano ainda e muito em breve a gente deve, enfim, trazer essa discussão a público, né? Que foi um programa instituído em 2017 que precisa ser atualizado, ampliado. A gente, inclusive, tem uma perspectiva de interlocução e de integração dessa discussão desse programa com a área também de formação, abarcando laboratórios e eventos de mercado. Então, a gente está pensando justamente como a gente consegue pensar um programa permanente, né, e continuado de financiamento e fomento a esse segmento especificamente a partir desse programa que foi lançado em 2017, que precisa ser repensado e rearticulado e reorganizado, tá? E, para isso, eu acho que esse mecanismo de territorialização, que pode envolver tanto cotas regionais quanto indutores, são mecanismos que são continuamente avaliados, né? Me lembro perfeitamente que alguns editais estaduais foram modificando a sua forma de como trazer essa questão. Lá na Bahia, por exemplo, existem algumas chamadas públicas que estabelecem cotas por território. Lá a gente chama de territórios de identidade. Aí eu estou dizendo isso como um agente cultural mesmo que acessou esse mecanismo e não como gestor público, porque eu não fui gestor público na Bahia. Mas esse é um dispositivo que existia lá, em algumas chamadas públicas, né, do Fundo de Cultura do Estado, de você estabelecer cotas específicas ou indutores específicos com pontuação a partir dessa relação justamente entre capital e interior, as chamadas para audiovisual que foram realizadas pela Lei Aldir Blanc I trazia essa questão também, de promover essa diferenciação entre região metropolitana e interior, e acho que é um debate, sim, que a gente tem que trazer para cá, né, de como a gente consegue aperfeiçoar esse mecanismo. Te adianto que a gente não tem um desenho, assim, específico de como isso pode acontecer, é um debate que a gente seguramente vai fazer aqui de como a gente consegue contemplar esse processo, especialmente pensando num contexto nacional, mas acho que já existem experiências também em diferentes lugares do Brasil que podem trazer indícios de como a gente pode contribuir com esse debate, implementar e colocar na prática esse debate nessas nossas chamadas, pensando realmente assim que pensar território não é só pensar essas macro-regiões, mas é pensar suas especificidades, e aí eu acabo finalizando, batendo naquela tecla novamente do porquê da defesa dessa descentralização dos recursos, fortalecendo o Sistema Nacional de Cultura e fortalecendo essa descentralização dos recursos para os entes locais. Que eu acho que a partir dessa premissa, quando o recurso chega já no Estado ou no município e se discute nesse âmbito como ele será realizado, isso acaba eliminando essa necessidade desse debate da gente, em âmbito federal, ter que instituir cotas e políticas de distribuição territorial, porque isso por si só já está na gênese do mecanismo, né? Quando a gente parte dessa premissa de que a gente não vai lançar editais ou chamadas com recortes territoriais, mas sim repassar o recurso para estados e municípios, a gente já está, né, transferindo o recurso e, de certa forma, até indo para um ponto além, né?
de como a gente pode avançar, na verdade, né? De ir para além das chamadas nacionais construírem seus dispositivos para uma descentralização dos recursos para os entes locais. Eu acho que isso aprofunda muito mais esse debate. Tá? Mas acho que isso também é algo que, mesmo na perspectiva realista, não, mesmo na perspectiva otimista de como a gente pode fortalecer esses dispositivos com a própria Lei Paulo Gustavo e especialmente com a Lei Aldir Blanc II, eu acho que é um mecanismo também que vai ser, logicamente, aperfeiçoado ano a ano, e pensando como isso pode contribuir com o fortalecimento desse sistema, pensando como vai ser esse mecanismo de acompanhamento e gestão localmente, e aí, enfim, os conselhos vão ter papel fundamental nesse processo de como esse recurso vai ser utilizado, enfim, as consultas públicas, mas, lógico, isso de forma nenhuma retira a nossa responsabilidade também de pensar isso, já que, como eu falei aqui para vocês, que a gente tem pensado, a gente tem esses 109 milhões para colocar na rua esse ano, então isso também nos coloca essa responsabilidade, com certeza, de pensar como é que esses recursos e essas linhas vão ser lançadas abordando essas questões, e como as próximas chamadas que a gente vai continuar lançando, né, uma coisa não vai eliminar a outra, também abarcam essa questão. Mas seguramente assim, é um ponto que a gente não tem uma resposta ainda, mas que seguramente é um ponto de debate para a gente aprofundar, para aperfeiçoar esse dispositivo, a partir dessas experiências já existentes, inclusive. Obrigado. Oba, tudo bem? Vitor Fisch aqui, de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Queria também, enfim, agradecer, falar que... tô falando para lá. Eu ia falar uma coisa da SPCine, elogiar as ações afirmativas da SPCine, que realmente tem sido, eu vejo muitos efeitos disso, né, ao longo dos últimos anos, como a gente percebe o resultado disso, né, como realizadores negros começam já a aparecer muito mais em vários festivais, e as coisas começam a se movimentar de uma outra maneira. E também elogiar, teve um edital da SPCine para núcleos criativos, que foi pensada também para produtoras que tinham menos filmes realizados, né? Então também tem esse olhar que é possível de ser feito, de valorizar produtoras pequenas, incentivando elas a crescerem, né? Essa base dos roteiros, do desenvolvimento, do núcleo criativo, eu acho, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes, né? A gente tem uma base sólida de projetos, então acho que faço aqui essa fala para tentar também trazer essa ideia de que desenvolver projetos é uma das coisas mais importantes, porque com muitos projetos realizados, e essa coisa do núcleo criativo é uma maneira desses projetos serem realizados em parcerias, em conjunto, já criando relações, né? Então é algo muito legal de ser realizado. E, enfim, eu acho que o que o Cristiano falou aqui, de que existem realidades diferentes, né, do interior e da capital, assim como o que o Marcelo também falou, de que existem realidades diferentes mesmo dentro das capitais, né, da periferia e do centro da capital, é algo que eu vejo só uma coisa do que você disse, André, da sua proposta, que eu acho maravilhosa, de descentralizar e ir direto para as prefeituras, né? Mas uma delicadeza disso é que, enfim, quando vai dividir ali pelos recursos cidades pequenas, o recurso acaba sendo muito pequeno, e também o tipo de projeto que você consegue realizar acaba sendo, né, muito menor, né? Então, enfim, realidade de Ubatuba, por exemplo, não dá para realizar um longa-metragem, né, para ser feito na cidade de Ubatuba, uma coisa que com esse recurso seria impossível, né? Então, só para não ficar como a única política possível, né, enfim, jogar nesse negócio. E a Paulo Gustavo acaba gerando um pensamento que às vezes é bem intencionado, mas na hora que vai para a prática da política pública pode ficar estranho. Por exemplo, na Paulo Gustavo tem uma linha de salas de cinema, né? E aí eu começo a fazer falas, enfim, participando de vários diálogos em várias cidades do interior, e a maioria não tem salas de cinema, né? Então é um recurso que não tem nem para onde ir, e foi pensado de maneira
bem intencionada, mas agora gera esse impasse de que realmente nos municípios menores fica um lugar meio esquisito, assim, né? Então, é só levantar esses 2 ou 3 pontos, sei lá quantos pontos eu falei. Muito obrigado. Eu acho que eu queria comentar também um pouquinho antes que eu acho que acaba casando o que o André falou e o que o Vitor falou agora sobre essa questão da descentralização dos recursos, que eu acho que ela acaba tendo também uma outra chave que ela também impulsiona que essas gestões locais, assim como o Vitor comentou sobre a estrutura de Ubatuba, ou especificamente sobre essa questão das salas de cinema, que também é uma das linhas da Lei Paulo Gustavo, de também impulsionar esses territórios que estão no interior do Brasil, a também impulsionar o surgimento, a criação e também a pressão do setor audiovisual, que já tem uma atuação, para que essas estruturas sejam desenvolvidas. Então, o que a gente percebe também é que em algumas cidades não existe nem o debate sobre o audiovisual, pensando na institucionalidade. E, de alguma forma, quando tem todo esse movimento em torno da Paulo Gustavo, por exemplo, ou pensando a cultura de forma mais ampla, essa chegada de um recurso diretamente para esses entes federativos menores também impulsiona um debate, impulsiona a criação dessas estruturas para que se pense para além do recurso que vai do governo federal nessas ações pontuais que surgiram nesses últimos anos, mas pensar também uma estrutura ali no município que entenda o audiovisual como esse espaço e como essa ação importante, seja para desenvolvimento cultural, mas também para desenvolvimento econômico desses territórios. Então, acho que também tem esse viés importante dessas medidas que têm sido tomadas agora com a Paulo Gustavo, com o Aldir Blanc, de mobilizar o setor também para essa pressão em cima das gestões. E aí, agora falando desse outro lugar de quem vem também da sociedade civil, né? Dessa importância da organização do setor como um todo para cobrar desses gestores que as políticas sejam implementadas e também para apontar. Nós estamos aqui, nós estamos realizando, e é importante que a gente tenha uma estrutura sólida, organizada para dar conta das demandas que a gente vem apresentar aqui. Então, acho que também tem essa relevância dessas ações, para além da chegada do recurso diretamente na mão dos realizadores para tocar seus projetos. Aproveitando só para comentar também rapidinho, desculpa, eu não anotei o seu nome, mas teve 2 coisas que você falou que eu vou comentar. Primeiro, sim, essa observação certeira. Mesmo na perspectiva de defesa dessa descentralização dos recursos, a gente tem que pensar assim, que em perfis de projetos que sim demandem um maior volume de recurso e que por isso a gente tem que pensar numa complementaridade entre entes municipais, estaduais e a União, pensando que tipo de perfil de atuação nesse campo do financiamento cada ente pode e deve ficar responsável. Então, realmente, uma observação que você trouxe que é super importante. E sobre o Paulo Gustavo, aí, Binho vai falar sobre a questão de salas de cinema. Não vou trazer spoiler, mas sei que esse é um debate que foi feito, sim, internamente em relação a esse processo de regulamentação, mas deixo para Binho. Vou aproveitar que ele está aqui na sala já online, para poder depois jogar para ele esse debate. Vocês podem perguntar diretamente para não falar nenhuma besteira, tá? É isso. Olá, boa tarde. Aqui é Caliel, sou de Botucatu, participo da ICINE também. Muito feliz por esse espaço. E aí é mais algumas questões, não sei se para agora, mas que eu acredito serem necessárias. A Paulo Gustavo, ela vem e ela injeta um dinheiro na produção. A pergunta que fica, para onde essa produção vai depois, né? É importante criar meios que a gente consiga exibir, e isso é urgente, tão urgente quanto produzir. A gente sabe que hoje, né, mesmo com as cotas, as salas de cinema ainda são dominadas pelo que vem de fora, principalmente no mercado estadunidense. A gente sabe que hoje os veículos de televisão são muito poucos, né, e com as suas programações enrijecidas, então é preciso criar esses novos espaços. Outra questão importante é a renovação do modelo de salas de cinema. Hoje a gente vive com cinema de shopping que não é acessível para as classes populares. Então, o que se pensa para essa descentralização também do cinema, desses espaços
que hoje são inacessíveis, né? Uma família periférica com 5 pessoas vai uma vez por ano no cinema porque vai gastar 200 conto, 1/5 do salário, então não dá. Então, essas questões eu queria estar provocando vocês agora e entender como é que o audiovisual, a SAB, está pensando isso, a própria SPCine em São Paulo e para o interior como um todo. Só queria aproveitar para apresentar o Binho. O Binho teve uma reunião de emergência, aí por isso que ele chegou agora, né, Binho? Mas penso eu, né, que a gente pode responder a pergunta da Caliel de Botucatu e aí reservar um tempo para o Binho fazer a apresentação dele. Só para contextualizar, Binho, a gente está conversando bastante sobre dinâmicas de desenvolvimento, né, no sentido da interiorização mesmo, né, para além da descentralização. Pensando nas políticas de regionalização, que, né, já existiram ali na Ancine, no Fundo Setorial, também na SAVE agora, né, com o edital Ruth de Souza, mas de que modo a gente pode construir conjuntamente, né, um aspecto da política pública que seja de interiorização, assim como o PROAC, né, de tentar chegar nos territórios, ao menos chegar em algumas cotas que sejam para fora de capitais, por exemplo, que a Lei Paulo Gustavo, né, ela respeita muito, ela é muito coerente com o sistema municipal de cultura, né? Então, como que a gente espalha isso para outras políticas públicas também? Mas vou deixar vocês responderem a pergunta da Caliel, e aí a gente abre o espaço para a fala do Binho, que a gente vai ter um painel agora às 6, tá bom? Obrigado. Serei super breve para pedir que Binho também tem esse espaço de fala, que seja produtivo. Só vou dizer, Calhau, que a gente sim tem se debruçado muito sobre esse ponto. Inclusive, seguramente eu, pessoalmente, serei muito cobrado sobre isso, porque eu sou coordenador de difusão aqui na SAV. Então, a minha função e missão aqui é exatamente essa, pensar em como a gente pode se aproveitar, enfim, se apropriar de toda essa produção que é realizada com diferentes mecanismos, Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, Fundo Nacional de Cultura, fundos locais estaduais, coprodução internacional, a gente tem pensado muito sobre essa questão mesmo, de como a gente consegue fortalecer e ampliar essas possibilidades de difusão. E aí a gente tem feito uma retomada, enfim, a gente tem buscado informações e tentado pensar, repensar, ressignificar, enfim, os diferentes programas que historicamente foram pensados nessa perspectiva. Programadora Brasil, Cine Mais Cultura, o próprio dispositivo da cota de tela, que precisa ser renovado, é uma das nossas prioridades legislativas para essa aprovação dessa lei, para que esse dispositivo seja retomado, e que é um dispositivo extremamente importante. Também está em debate a questão de uma plataforma de streaming público, o fortalecimento de salas públicas, e a Lei 13.006, que para mim é um dispositivo completamente estratégico, e que é aquela lei que foi criada, que foi aprovada, que altera a LDB e que coloca esse dispositivo da obrigatoriedade da exibição de filmes brasileiros em escolas públicas, no ambiente escolar, em ambiente escolar. E a gente já tem diálogos com o MEC para poder pensar esse processo de como tornar essa lei, né, realidade concreta, porque eu acho que é esse dispositivo, o principal dispositivo que a gente vai ter para poder contribuir com formação de público, fortalecimento de mercado, ampliação de market share de cinema brasileiro, ampliação de interesse e construção de hábitos para consumo do cinema brasileiro, seja independente, seja mainstream, enfim, mas consumo de filmes brasileiros por uma população mais ampla, que até então não tem nem só a impossibilidade de acesso, mas que tem sequer o hábito. Mesmo quando há uma possibilidade, não tem o hábito de ir, que eu acho que é o principal ponto, assim, quando a gente pensa em consumo cultural. É pensar o acesso, sim, dispositivos que permitam a democratização, pensando custo, preço, mas é também pensando construção de hábitos. E aí eu acho que o ambiente escolar e o ambiente de uma ampliação de outros circuitos, como o circuito cineclubista, enfim, fortalecimento de mostras de festivais, inclusive de um ponto de vista territorial, é fundamental nesse processo. Também vou tentar ser bem objetivo aqui para ter um tempo razoável para fala. Eu acho que em relação a essa questão da difusão, isso é algo que a SPCine se preocupa muito, e a gente tem já estruturado 3 políticas que são bem efetivas e que têm conseguido garantir uma vazão, e também já coloco à disposição para os realizadores do Estado que estão acompanhando a atividade poderem acionar a gente também. A gente tem um circuito SPCine de salas
de cinema que estão situadas na periferia de São Paulo. Atualmente, a gente tem 20 salas, 15 salas instaladas em CELS, que são justamente centros de educação unificados na periferia da cidade, mais 5 salas em espaços culturais da Prefeitura Municipal. Então, o que a gente faz de exibição nesse circuito é mesclar tanto os filmes que circulam nos shoppings, nos cinemas de shoppings, mas também tem um espaço amplo para a janela de exibição para filmes nacionais. Então, a gente exibe desde curtas a longas nacionais e sempre mesclando, pensando desde o acesso aos filmes mainstream, mas também acesso a filmes, produções independentes e garantindo também esse processo de formação de público que a gente acha muito, muito importante. Então, o Circuito SPCine tem esse espaço aberto para exibição. A gente realiza atividades de lançamento de filmes com os realizadores, tendo justamente esse momento de diálogo com o público e essa aproximação da produção audiovisual, de quem produz com quem está assistindo. Então, a gente faz isso de forma gratuita, nesses 15 CELs e a preço módico nessas 5 salas que são nos Prédios da Cultura, valores pagos de R$ 2 e R$ 4, então são valores bem acessíveis para a população. Em paralelo, a gente tem a SPCine Play, que também é essa plataforma gratuita, a primeira plataforma de streaming público do Brasil, é 100% gratuita e uma janela exclusivamente para o cinema nacional. Também a gente acabou de lançar, no início do ano, os aplicativos para smartphone e para Smart TV, então já convido também quem não conhece poder acessar e baixar o aplicativo e acessar o conteúdo que a gente tem. Inclusive, nós estamos planejando agora um chamamento público de conteúdos para a plataforma, então é bom vocês acompanharem, ficarem atentos a isso que a gente deve estar divulgando nos próximos meses. E a gente tem também o Cineclube SPCine, que também é um projeto que alia formação e difusão. Formação para os agentes que organizam as atividades, passam por uma série de atividades que a gente realiza ao longo de 12 meses e organizam, fazem essa articulação nos territórios periféricos, nas regiões onde a gente não tem salas do Circuito SPCine, e a gente realiza sessões semanais com debates sobre temas relevantes para esses territórios. Então, a gente tem pensado muito nesse espaço e nessa janela para a produção audiovisual nacional, audiovisual paulistano, mas pensando o audiovisual nacional como um todo. E, devido ao sucesso do que é o Circuito SPCine, a gente está num plano de metas da Prefeitura, e até o final do ano a gente vai estar expandindo para mais 10 salas do Circuito SPCine. Então, a partir do final do ano, a gente vai ter um total de 30 salas públicas, sendo 25 salas nos CELs e 5 salas nos aparelhos de cultura, que vai dar uma maior capilaridade e abrindo ainda mais essa possibilidade de exibições. Então, para o Caliel, eu acho que fica essa sinalização do que a SPCine tem feito aqui na cidade, mas a SPCine Play também tem essa abrangência nacional, e que a gente está sempre aberto para esses contatos. Inclusive, como o André falou, a área de difusão da SPCine está justamente vinculada à minha gerência. Eu também estou diretamente trabalhando com isso e também sendo cobrado sobre esse espaço, né, de viabilizar essas sessões. Recebo diariamente e-mails com pedidos para lançamento de filmes e a gente sempre vai tentando organizar a programação da melhor forma para estar conseguindo atender esses pedidos. Obrigado, Marcelo e André. Aí, reiterando, né, esse agradecimento ao André, ao Marcelo e principalmente ao Binho, que vai fazer a fala agora, que foi o grande responsável por essa mesa que estamos aqui agora. Então, com a palavra, o Binho, representando o DAST, né, Binho? Você pode contar para a gente um pouco mais como é isso? Bom, queria começar primeiro pedindo desculpas, né, pela situação do meu atraso e querendo verificar se vocês estão ouvindo bem e me vendo bem. Posso dar sequência? Tudo bem? Estão me escutando bem? Então, pedido de desculpas, mas é isso. A gente está aqui nessa toda a produção da Lei Paulo Gustavo. Não é pouca coisa, tudo que a gente já tem feito nos últimos meses aqui dentro dessa retomada do Ministério da Cultura. E agora, nessas últimas semanas, não só finalizando detalhes do trâmite jurídico do decreto de regulamentação, como em paralelo também fazendo parte da organização, produção, enfim, planejamento do próprio evento,
não só o evento de lançamento da lei, do decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo, quanto outras questões que entram desde algumas reformulações da própria plataforma TransfereGov, né, que é onde sobe os planos de ação, mas também a própria produção do evento em si, né? Então, a gente vai estar realizando em Salvador esse lançamento, que é 11 e 12, e 11 o lançamento, 12 a gente continua para fazer um trabalho mais dedicado, de esmiuçar algumas questões da própria lei e do decreto lá em Salvador. Então, por conta dessa demanda, infelizmente acabou coincidindo do horário que eu estava em reunião com o gabinete aqui da ministra e secretaria executiva do Ministério da Cultura, trabalhando nessa parte, acabou, enfim, então, desculpa do atraso. Eu quero começar minha fala me apresentando um pouco e apresentando de onde estou falando aqui com vocês. Então, me apresentando, eu sou do interior de São Paulo, eu vi o ICIMI nascer, eu não estava no dia, mas no mesmo dia eu recebi informes, notícias de que estava sendo criado formalmente o ICIMI, porque foi na cidade que é a minha cidade, que é Rio Claro, que é aí do lado de Piracicaba, né? Então, eu vi o ICIMI nascer e já participei em algumas outras atividades do ICIMI, enquanto parte sociedade civil, mas também parte quando eu fui diretor de cultura na cidade de Jacareí. Não vou me alongar muito nessa minha apresentação, mas queria colocar isso como referência no primeiro momento. E onde estou para me apresentar aqui, quando Ramiro me pergunta aqui o que é a DAST aqui, né? É o seguinte, hoje na estrutura do Ministério da Cultura, a gente tem a própria ministra, né? O gabinete do Ministério, tem secretaria executiva, e da secretaria executiva a gente tem as secretarias nacionais. Dentro das secretarias nacionais, a gente tem uma secretaria, que é a Secretaria Nacional dos Comitês de Cultura, esse é o nome dessa secretaria. Nessa secretaria, 3 diretorias. Das 3 diretorias, uma se chama Articulação e Governança, a outra é a diretoria do Sistema Nacional de Cultura, e a diretoria da qual estou falando com vocês é a Diretoria de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios, ou seja, a DAST, né, a Diretoria de Assistência Técnica, e ela é dedicada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E qual é a principal estrutura de vinculação entre os entes federados no contexto desse novo governo? É a própria Paulo Gustavo, nesse primeiro momento, e a Aldir Blanc II, no segundo momento. Então, muito do processo de debate sobre a regulamentação da Paulo Gustavo passou, inevitavelmente, aqui por nós. Não só da regulamentação, mas também da relação para fora, com as plenárias que a gente fez em todos os estados, a gente fez plenárias, audiências públicas a gente também realizou, tudo que for possível de fazer o diálogo, tanto com poder público, secretários estaduais e secretários municipais, quanto alguns dos legislativos também de alguns estados e até mesmo de alguns municípios, a gente tem feito desde que começamos aqui em fevereiro. Então, eu mesmo já participei de mais ou menos umas 70 atividades, dentre essas plenárias, com todos os estados, reuniões com representatividades de secretários estaduais e municipais de cultura, enfim, e essas audiências públicas. Porque o propósito e o espírito da lei é de baixo para cima, né? Ela foi uma conquista apesar do governo que a gente tinha, né? Aliás, as 3 leis foram conquistas históricas, como outras linhas e temáticas não tiveram nesse período pandêmico, né? Conseguir ter a Lei Aldir Blanc I, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II são conquistas históricas, né? Enfim, então, aqui a DAST cumpre esse papel enquanto assistência técnica no caráter de dar todo o apoio possível, né? Todo o suporte possível. E nesses princípios, é daqui também que a gente vai continuar a dar esse suporte. Nesse primeiro momento é só para dar conta de o pessoal ir compreendendo a lei, de um modo geral, e ajudar na regulamentação. A partir dessas datas que eu falei para vocês, de 11 e 12 de maio, a gente passa numa segunda etapa desse processo,
que é tanto fazer mais visitas aos territórios, a todos os estados, estaremos presencialmente para poder abordar detalhes da lei e aí do seu decreto de regulamentação e dos planos de ação para subir na plataforma Transferegov, faremos presencialmente muitas dessas atividades, mas é também daqui, junto com outros setores do Ministério da Cultura, que a gente vai estar alimentando perguntas frequentes, né, dúvidas, respostas, cartilhas, guias, manuais, vídeos de instrução e outras lives e outros webinários, né? Muito vai sair daqui, dessa nossa diretoria. O diretor é o Thiago Rocha Leandro e eu estou na coordenação geral dessa diretoria. A gente também vai estar atualizando em breve um e-mail de contato para dúvidas, respostas, para manter um contato mais direto, que é lpg@cultura.gov.br, mas no site a gente vai estar atualizando essa questão. E tem digamos assim, esse planejamento, né? Esse cronograma de agenda política formativa para poder cuidar da relação da Lei Paulo Gustavo com todos os interessados, né? Tanto a sociedade civil quanto o setor público. Por ser uma lei muito generosa, tanto no seu volume, porque é o maior volume na história, nunca antes teve tanto repasse de recursos da esfera federal para municípios. Uma vez que a Lei Paulo Gustavo é, inclusive, superior ao que foi o recurso da Lei Aldir Blanc I, ela é generosa, não só no valor, mas ela é generosa para dar conta de abordar a diversidade artística e cultural, inclusive via o audiovisual, que é a temática do encontro de vocês. Então, eu não vou tomar muito tempo, queria só reforçar essa perspectiva da diversidade dentro do que é a característica da regra, da lei, inclusive sempre destacando o artigo 17, né, que vai tratar da perspectiva de minorias e questões afirmativas. Então, isso também é uma questão muito interessante para a gente estar atento enquanto conquista de direitos que a gente vem galgando nos últimos anos. Então, eu, inclusive, quero reforçar primeiro o pedido de desculpas por não estar desde o começo, mas quero acrescentar um plus para quem estiver presencialmente em Piracicaba, que eu vou estar indo para Rio Claro, né, cidade de minha família, eu vou estar indo para Rio Claro, estou aqui em Brasília nesse momento, vou para Rio Claro, chego amanhã em Rio Claro, e aí eu vou me organizar para tentar dar uma passada no encontro em Piracicaba presencialmente também. Aí, se der certo, a gente pode trocar uma conversa presencialmente aí com o pessoal depois, então. Por isso que eu encerro aqui, até porque a programação de vocês dá sequência, inclusive agora, daqui a pouco, né? Então, muito obrigado e desculpa mais uma vez. Obrigado, Binho. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. Binho, você está dando um bônus para a gente. Você vai estar aqui amanhã, provavelmente, né? Então, ótimo. Bom, pessoal, como eu disse para eles, Binho, a gente tem esse indicativo, né, de aprovação de um estatuto, de formalização aqui da entidade do ICINE, e a gente vai ter um evento em setembro em comemoração ao centenário do cinema do interior, né? Por conta do longa do Amilar Alves, que é de 1923. E nesse centenário, queria reiterar aqui o convite, tanto para a SAV, né, quanto para a DASH, quanto para a SPCine, para vocês estarem presentes, né? Será um momento de reflexão, né? Aqui foi um primeiro momento de conversa que a gente pode ir aprofundando esse contato, né? Pensando nessa grande questão que é a interiorização da cultura, né? A interiorização do audiovisual, porque o interior é potente e é cinematográfico, né, pessoal? Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.